Boa noite, pessoal. Nossa, caras novas, né? Bem de boa aqui hoje, né? Seguinte, duas situações para a gente decidir a partir de agora. Uma outra eu falo mais na sequência, pedido dos monitores, que a gente vai 7h30 conversar com vocês, tá? Mas agora eu preciso decidir, nós temos 3 aulas, né? Em que pese as quantidades de aulas que nos oferecem, enquanto professor, a gente trabalha os assuntos que mais caem em prova e dificilmente a gente vai deixar vocês nas mãos, tá certo? Dificilmente vocês não vão ter aula dos conteúdos que efetivamente caem na prova e que possam ajudar vocês a efetivamente passar nos concursos de vocês, tá? Só pontuando alguns detalhes que chegam ao nosso conhecimento, que vocês podem falar em outros locais, mas que porventura a gente acaba sabendo dos descontentamentos de vocês, né, e do que vocês falam em outros locais, mas que a gente sempre tenta resolver para que vocês não se sintam abandonados, lesados ou coisas desse tipo, tá certo? Quando me dão 3 aulas, eu tento em 3 aulas fazer algo efetivo que possa realmente resolver a vida de vocês. E eu creio que entre os assuntos de proposição, argumento, psicotécnico, análise combinatória, probabilidade e teoria de conjuntos, dificilmente eu vou deixar vocês na mão. E que provavelmente esses são os assuntos mais cobrados na prova de vocês. Salvo engano, desde 2009 eu não vi nenhuma questão de matemática puramente aplicada nas provas da PF. Tá? E da PRF até tem, mas eu acho que o Arruda também das aulas de matemática. Estou falando só das nossas matérias em questão em relação a módulos completos, que vocês possam achar que não tem, mas eu acho que se vocês juntarem e aproveitarem bem, tá certo? Que aí eu acho que é mais significativo o aproveitamento de vocês, não necessariamente o que os professores dão ou não dão nos horários que eles têm. Vocês precisam aproveitar um pouquinho melhor para ver realmente se vocês não estão tendo as matérias como vocês acham que deveriam, tá certo? Mas nas cargas horárias que me oferecem, eu tento trabalhar todas as matérias e eu acho que em questão de resolutividade, a gente é até bem resolutivo, tá certo? A questão de você assimilar, aí é um caminho que é uma mão de ida e volta, porque você também precisa fazer a sua parte. Vide, quem vai ganhar o salário é você também. Então eu tento facilitar a sua vida e você tem que fazer a sua parte e não esperar as coisas caírem do céu, tá certo? Até porque a única coisa que cai do céu é chuva, beleza? Fora isso, nada mais cai do céu, tranquilo? Então, dentre várias reclamações que vocês costumam fazer, e pelo tempo que vocês fazem essas reclamações, acho que se vocês aproveitassem mais estudando, era mais eficiente, mais efetivo e mais proativo, tá certo? Posso até estar falando para quem não reclama, e posso até estar falando para as pessoas erradas, mas vai para vocês, não era o objetivo inicial da aula, tá certo? Mas já que começamos assim a gente segue até daqui mais uns 10 minutos, tá? Com relação às carteiras, eu vou só reforçar o que eu falei hoje de manhã na turma, foi um pedido, eu acho que até já falaram aqui, eu vou só reforçar. Vocês não entram sem carteira, tá certo? Ah, eu esqueci. Efetivamente, se algum de vocês ainda não me conhece, não deve me conhecer, eu não botei meu nome no quadro, problema seu. Muito prazer, eu sou o professor Daniel Lustosa, já fui coordenador do presencial de Cascavel, hoje eu sou coordenador do presencial de São Paulo, mas ainda estou trabalhando na minha mudança, eu vou embora dia 10 de dezembro, graças a Deus para vocês, não é isso? Não se preocupem. Eu volto em fevereiro para dar aula para vocês, tenham certeza disso. E se vocês esqueceram a carteirinha de vocês, o problema é de vocês. Se vocês moram longe, o problema é de vocês. Se vocês moram em outra cidade, o problema é de vocês. Eu não tenho nada a ver com o problema de vocês, tá certo? Entra com carteira, simples, ponto. Traz a carteira, entra no bagulho, tá certo? E não cria caso, resolve o problema, tá? Existe uma carteirinha, existe uma regra simples, é só seguir. Ou vocês acham que se lá no curso da porra da PF ou da PRF o cara disser que tu não entra sem a porra do crachá, tu vai entrar? Não, eu vou entrar na aula. Não vai. Outra, rapidinho, Xelita, rapidinho. Calma, não estou falando especificamente para ninguém, tá? Outra, se você, na PF e na PRF existe aulas de tiro. Condições sine qua non para fazer as aulas, abafadores e óculos. Vocês acham que vocês vão dar tiro sem abafador e sem óculos? Vocês acham mesmo que
Policial, instrutor, vai correr o risco de tu ficar cego da porra de um olho ou surdo da porra de um ouvido, responder a porra de um processo, ganhar pensão pro resto da vida por culpa do instrutor que deixou tu fazer a aula sem o abafador e sem o óculos. Não vai, tá certo? Não vai, tá? Então, assim, minimamente o segmento de regras que a gente faz antes, a gente leva para a vida adiante. Então, mas isso não foi... isso é uma imposição, isso é isso, aquilo. Não, isso não é isso, aquilo. E outra coisa, a gente entende que você possa ter tido um dia atribulado e que antes você passava em casa e pegava a carteirinha e hoje você não pode passar em casa e pegar uma carteirinha. Beleza, situações pontuais nós compreendemos, nós inclusive contornamos muitas situações. Agora, se vira uma rotina, aí é onde vira um problema. Tá certo? E, acreditem ou não, o que nós estamos fazendo por vocês é algo para vocês não terem problema lá na frente. Porque eu já participei de curso de formação e todos esses erros que vocês cometem aqui, gente, não estou de brincadeira, vocês vão ser execrados num curso de formação pelos outros colegas de vocês. Ao ponto de a ANP, vamos falar de ANP, que é o sonho da maioria de vocês, ela não faz outra coisa a não ser te convidar a se desligar do curso. Ela ainda convida. Na verdade, é um convite de modo educado, que é compulsório. Se ela convidar você a passar no RH e assinar um termo, provavelmente é o seu termo de desligamento do curso. E você pode entrar na justiça, fazer o escândalo que quiser, você está desligado do curso de formação, que corresponde à segunda etapa do concurso e que sem ele você não consegue virar policial federal do Brasil. Ponto. Tá certo? Então, vamos tentar contornar esses pequenos problemas, em que pese também o problema do horário. Tá certo? O horário não é, assim, impositivo, uma sacanagem, é uma questão de melhoramento de dinâmica das aulas. Tá? Eu, como professor, não tenho nenhum problema em você entrar 10 vezes e sair 30. Você pode fazer isso, não me atrapalho. Minha linha de raciocínio está muito bem montada na minha cabeça e eu sigo ela, tá certo? Você pode estar tocando música aqui dentro, eu consigo dar aula, sem nenhum problema. Outros professores acabam se atrapalhando. A maioria de vocês, por estarem estressados, estudando, não tem concurso não vem, querendo ou não, o nível de concentração de vocês fica abaixo do que vocês precisariam. E pequenas coisas podem dispersar a atenção de vocês. E, ao dispersar a atenção de vocês, vocês podem perder toda uma linha de raciocínio e, tecnicamente, vocês teriam que voltar desde o começo para pegar o raciocínio novamente. Só que eu não vou voltar do começo, eu vou seguir da onde eu parei. E aí você não pega o raciocínio. Aí você não melhora enquanto disciplina. E aí você diz que a culpa é do professor, que você não aprendeu. Mas, às vezes, a culpa foi do colega que saiu e lhe atrapalhou. Mas é um colega também que se atrapalharia se você saísse. Mas então ele pode sair porque ele está lhe atrapalhando e para ele não faz diferença. Mas quando ele estiver na sala e você sair e atrapalhar ele, provavelmente ele vai achar ruim. Aí existe aquele ditado, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Coisas que a gente pode ir melhorando, tá certo? 15 minutos para lá, 15 minutos para cá. Até por esses tempos, estou bastante tempo sem cobrar muito esse horário, vocês melhoraram bastante, só que vocês também são muito... por serem seres humanos e bem espertinhos, vocês sabem, os professores, que vocês podem trabalhar as coisas, né? Dificilmente vocês fazem barulho na minha aula, dificilmente vocês fazem problema, vocês criam problema nas minhas aulas, mas em alguns outros professores vocês acabam criando problema. Por quê? Porque muda o professor, mudou a concepção de vocês? Não deveria ser assim, a gente deve respeitar todo mundo igualmente, né? Ontem mesmo a gente teve o Dia da Consciência Negra no Brasil. A gente só respeita o negro no Dia da Consciência Negra. Não, tem que respeitar o cara todo dia. Tá certo? Como tem que respeitar todo mundo todo dia. Não é um dia que, só naquele dia que tem que respeitar o negro. Não, tem que respeitar o cara todo dia. Tá certo? Todo dia tem que respeitar, porque é ser humano igual todo mundo. Então não é porque muda o professor que você muda o seu comportamento. Você tem que seguir um padrão de comportamento para todo mundo. Tá certo? Ou você vai ser um policial que vai favorecer alguém e desmerecer alguém. Aí a sua concepção de valor, e isso para o futuro, já vai começando a complicar a nossa vida. Não é isso? Porque em que pese o país do jeito que está, a gente precisa de vocês para melhorar, não para piorar o que já está ruim. A gente precisa de vocês para tentar consertar a merda que está ficando aí, que vai ficar para vocês consertarem. Mas se as concepções de vocês não são concepções de valores que possam melhorar,
estamos fodidos para frente. Porque vocês são o futuro da porra toda. E se vocês não pensam assim, ou se estão tipo, foda-se, vou lá fazer o meu, os caralho, se tiver oportunidade ainda vou zonear a porra toda, o que adianta? Tá certo? Então, a gente tem que repensar algumas coisas nesse sentido. E, antes de eu passar a palavra para você, Marcelo, já passo, eu só preciso de uma decisão para nós, nessas 3 aulas que nós temos. Salvo engano, a maioria de vocês, e me respondam para eu poder ter noção, vão ou não vão prestar o concurso de Santa Catarina? Vão, e sabem que lógica é o divisor das águas? Sempre. Não, mas agora de fato, né? Não só sempre. É critério de desempate, não é isso? Salvo engano, um dos principais critérios de desempate. Vocês já olharam a FEPESE para ver se ela é boa, se ela é ruim? Já olharam ou não? Vocês tiveram a mínima curiosidade de olhar a porra da banca, da porra das provas, das questões que vocês vão fazer? Ou não? Fácil ou difícil? Esquisito o quê? A questão que eu fiz hoje, o cara disse que tinha 5 hortaliças, era para escolher 3. De quantos modos podia escolher as 3? 10. Não sei qual a esquisitice disso, era só marcar 10. No outro tinha 14 bolas numeradas de 1 a 14, ele queria que fossem retiradas as 2 sem reposição e a probabilidade das 2 serem números ímpares. 3 sobre 13. Qual a esquisitice disso? Hã? Tem esquisitice numa conta de combinação de 5 em 3 e numa probabilidade de 7 sobre 14 e 6 sobre 13? Tem esquisitice nisso? Proposição, pela conta, ainda é tranquilo. A única esquisitice que eu já vi, e em tempos bem passados, foram questões de argumento. Tá certo? Mas nem por isso também eram das piores. Tá? Beleza. Se a grande maioria... Quem não vai fazer o concurso de Santa Catarina? Por gentileza. Tá. Só levanta mais alto um pouquinho para poder dimensionar a conta. Tá, não vão porque não querem mesmo com a situação? Só para eu saber, não nada pessoal. Ou é que o foco é PF, acabou, eu não quero outra coisa, é só PF, PRF. É isso aí, beleza, show de bola. Então o que é que eu vou fazer? Para tentar contemplar gregos e troianos. Vamos tentar agradar todo mundo. Já não agrada ninguém mesmo, né? Então foda-se. Tô cagando. Tá? Nós vamos dar... são as 3 últimas aulas desse ano comigo, tá? Mas eu volto ano que vem, não se preocupem. Ano que vem eu tô de volta, com todo o gás, tá? Vocês me fazem bem. Eu juro para vocês que eu gosto quando eu tô aqui. Porque quando eu tô aqui eu posso xingar, escaralhar a porra toda. Lá em São Paulo eu tenho que ser bonzinho. Vocês nunca vão a São Paulo, tá? Vocês vão me pegar em outras situações. Eu vou ter que ser bonzinho, educado e tal, pá. Que eu tô primeiro acostumando o povo. Depois que eu acostumar é que eu vou ripar. Mas primeiro eu tenho que acostumar. E aí, lá eu tenho que ser bonzinho, mas aqui eu posso ser eu mesmo, então. Né? Professor, não gostei de você aqui. Beleza, não tem problema. Segue o baile, não faz muita diferença. Lá não, aí lá eu tenho que dizer, não, então peraí, vamos desajeitar. Pá, pá. Então tá, eu vou dar aula de resumo, mais uma vez, tá certo? Proposição e argumento hoje. Análise e probabilidade de conjunto amanhã, nós temos aula amanhã. E... exercícios da FEPESE e do CESP 2017 na sexta, que eu tenho aula com vocês na sexta. Era quinta e passou para sexta, tá certo? Não seria justo deixar vocês sexta-feira sem uma aula tão maravilhosa quanto a minha, tá? Sexta-feira é um dia bom, então é um dia bom para dar aula para vocês. Então se liga. Resumão, proposição e argumento hoje, e tem algumas questões para fazer da CESP aí, do livrinho Faça Já, e do material que vocês pegaram, quem não tem o livro, tá todas as questões aí, salvo engano, 250 questões. Deu, é isso? Quantas páginas deu no material impresso? 25 a 1,50, quanto dá? 3 e quanto? Tá, 3,75, tá bom. Então ficou barato ainda, tá? Mentira, também não ficou caro, 3,75. É mais barato que o salgado de João Paulo. É mais barato que o salgado de João Paulo. Entre comer e engordar ou não comer, pegar os exercícios, ficar magrinho e de boa, e melhorar na lógica, é melhor não comer, pegar os exercícios, ficar magrinho e ficar de boa. Então tá, nós vamos fazer o resumo de proposição e argumento hoje, fazer o resumo de análise de probabilidade de conjunto amanhã, resolve algumas questões, pá. Na sexta, eu trago uma lista de exercícios da FEPESE para contemplar quem vai a Santa Catarina fazer a prova, e CESP 2017 dentro do que nós temos desses 5 assuntos, tá? Do que a CESP cobrou para nós, tá certo? O edital de Santa Catarina não é muito diferente do edital da Polícia Federal.
Só as nomenclaturas são diferentes, mas no final das contas é proposição, é argumento, é psico, é análise, é probabilidade e é conjuntos. Tem mais matemática. Não vou dar aula de matemática para vocês, mas eu acho que o Arruda tem aula com vocês, provavelmente, ou revisão, sei lá, uma hora ele vai falar, é só PA e PG, razão, proporção, regra de 3. Acho que é isso que tem de matemática, PA e PG, razão, proporção, regra de 3. E equação de primeiro grau. Ponto. Então, ficamos combinados assim. Eu não pedi a opinião de vocês, mas eu decidi que seria assim. Mentira, eu pedi, vocês disseram. Salvo engano, vocês disseram ainda agora que queria que fizesse assim, resumo, né? Porque senão, eu ouvi mais ou menos vocês falarem assim, não, professor, faz um resumão ali e tal, pá, fica bacana, dá para desenrolar as paradas aí. Então tá. Desculpa, Marcelo, pode ficar à vontade agora. Não. Não, mas eu acho que foi, eu acho que... Não foi? Tá. Não, não, tá, tranquilo. Não, sim. E eu procurei lhe ajudar ainda também. Eu não estava aqui? Concordo. Se tiver sido realmente, eu não vou discordar. Sim. Não, a razão eu não tiro, nunca tirei. Sim. Tem. Não, concordo. No dia que nós tivemos... Sim. Sim, sim. Geralmente eu tento ver o lado de todo mundo. Pois é. Então, sim, não, e eu entendo. Sim. Concordo com você. Não, não, você tem razão, sim. Sim. Não, não. Não, nós estamos devendo para você, salvo engano. Não, temos que melhorar. Não, acho que ninguém faz isso. Eu concordo. Sim. Não, a carteirinha o monitor aqui nem embaça tanto. Sim. Sim. E a gente não pode ter 2 pesos, 2 medidas. É verdade. Não, não, deve ser constrangedor para todo mundo. E 2 pesos, 2 medidas nós não devemos ter. Nós devemos ter o mesmo peso e a mesma medida. Sim, não, é o que eu estou falando. Nós devemos ter o mesmo peso e a mesma medida. Realmente, se erramos com você, temos que melhorar. Sim. Sim. Por isso que eu falei. Sim. Por isso que eu falei hoje agora. Sim. Não, não. Sim, sim. É por isso que eu falei agora, que é exatamente para que vocês se policiem, até porque eu estou me ausentando, né? E eu acho que eu não achei ninguém à minha altura para que vocês consigam respeitar tanto depois do patrãozinho, né? O patrãozinho primeiro, eu depois vocês cagam na cabeça de todo mundo. Caralho, meu irmão, que porra é essa? Vou ter que acabar vindo aqui constantemente, contrariado, né? Vou ter que vir a Cascavel contrariado para poder
dar uma regulada. Mentira, eu venho porque eu quero, eu preciso estar com vocês, porque lá eu estou muito educado, então eu preciso vir aqui dar uma desopilada, né? Com quem eu vou brigar, com quem eu vou cagar? Tem que ser com vocês. Então, a gente vai estar sempre aí com vocês, pelo menos em tempos de edital aberto, para tentar, se não melhorar, pelo menos resolver a vida de vocês. Porque no final das contas, o que vocês precisam é resolver 10 questões, 12 questões, 14 questões, 15. Acho que mais do que isso, se vier numa prova, vocês estão na merda, porque se cobrarem mais de 15 questões numa prova de lógica, é porque os caras querem foder com a vida de vocês. É só vocês pensarem assim, se os caras cobrarem 20 questões de informática, 20 de lógica e 30 de português, eles querem acabar com a vida de vocês. Realmente eles querem foder com a vida de vocês. Mas nada impede que vai que a banca resolve fazer isso. Mas a média é, pelos concursos passados, 9, 10, 12, 14. Se cobrar isso, vocês estão salvos dentro do que nós nos propomos a trabalhar. E em relação às proposições, vou fazer exatamente o que eu fiz hoje de manhã. Eu vou conversar com vocês. Eu estou estudando uma forma de melhorar a passagem do conhecimento para vocês, de uma forma que vocês digam assim, ai, que legal esse conhecimento, agora eu sei lógica. Sabe porra nenhuma. Tem que saber só aplicar a maldita regra na hora da prova. Por quê? Estou falando sério. Porque, assim, essa parte da lógica é uma lógica muito regra. Entendeu? É uma lógica que não tem lógica quando a gente pensa numa lógica de pensamento. Tá certo? Ela não tem tanta lógica, mas ela tem regras e que se eu aplicar essas regras, eu posso falar para vocês com alguma tranquilidade. Proposição, dentre os 6 assuntos que nós estudamos, a parte de lógica, seja proposição, arranjo, proposição, argumento, psicotécnico, análise combinatória, probabilidade e teoria de conjuntos, proposição é o assunto mais fácil, tá certo? É o assunto mais fácil. Quem fez o edital simulado? Quantas questões de lógica da minha parte, proposição e argumentos tinham? Vocês fizeram ou não fizeram a prova? Só tem um mês, gente. Só tem 30 dias vocês fizeram a prova. Vocês esqueceram? Quantas questões tinham da minha parte? Proposição e argumento. Caralho, vocês estão mal pra cacete. Tinham 6. Eram 3 questões de proposição no mesmo enunciado e 3 de argumento no mesmo enunciado. Tá certo? Eram 6 questões, 3 de proposição, 3 de argumento. Estavam dadas. Dadas para vocês. Era só lembrar que já que era condicional, invertido, o que estava antes era o consequente, o que estava depois era o antecedente, filézão, as outras 2 eu não lembro, e nos argumentos, nos argumentos tinha uma que era bem boa, né? A P3, a premissa 3, era uma disjunção exclusiva, e a conclusão era uma disjunção normal, das mesmas proposições. Trabalhando o método pela conclusão falsa, isso aqui só é falso se tudo for falso. E na disjunção exclusiva, se tudo for igual, é falso. Meu argumento já estava válido. Professor, e o valor de P2 e P1? Não me interessa. Eu não já tenho uma premissa falsa? Eu não já tenho a minha conclusão falsa? Pelo método, o argumento já é válido. Ah, professor, e as outras 2? Não interessa. Não faz mais diferença. Conclusão falsa, pelo menos uma premissa falsa, o argumento é válido. Eu não preciso saber o valor das outras 2. Ah, e se elas forem falsas? Continua válido. E se elas forem verdadeiras? Continua válido. Não muda mais. Já é válido. Essa era a primeira questão de argumento, dentre as 3. Tá certo? Era só fazer isso. E já estava pronto. Era 30 segundos para resolver. Essa primeira era 30 segundos para resolver. Porque era só ver que é falso se tudo for falso e iguais dá falso, na disjunção exclusiva. O problema estava resolvido. Aí você às vezes devaga, e aí a hora que eu falo, vocês podem achar que eu estou falando algo fora de contexto. Não estou falando algo da aula. Regra. Está aqui, ó. Apliquei, resolvi. Em 30 segundos. Ah, professor, mas o senhor dá aula disso? Não, eu só quis ver que era assim. Vocês não precisam dar aula disso para ver, pela regra, método de validação, conclusão falso, que com a conclusão falsa e uma premissa falsa, o argumento é válido. E já estava. Aí você acha, não, mas deve ser uma pegadinha, né, professor? Não estou vendo pegadinha, eu estou vendo falso, deu válido. Não vi pegadinha. E as outras 2? Não faz a menor diferença. Assim como, se você tiver um condicional e o antecedente for falso,
o condicional já é verdadeiro. Não faz diferença o valor do consequente. Ou, se o consequente for verdadeiro, o condicional já é verdadeiro. Não faz diferença o valor do antecedente. Por quê? Porque o condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro, o consequente falso. É só você querer assimilar essa ideia. Todos os discursos que eu estou tendo com vocês, eu tive hoje de manhã, é a mesma aula que a gente vai dar, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre as proposições e sobre os argumentos. Essas regras não mudam, gente. Tá? E se você aceitar, não na sacanagem de aceitar aquilo mesmo, mas se você aceitar essas regras, seguir essas regras, basicamente você resolve o seu problema. Tá? Ai, professor, mas eu não consigo ver isso. Tá bom. Resumo da aula. Não consigo. Basicamente, eu vou entender que você está me dizendo assim. Não quero. É a única coisa que está soando na minha cabeça quando você diz para mim que não consegue. Aos mais novos, não se preocupem, tá? Vocês podem ainda não conseguir, mas eu vou convencer vocês de vocês quererem as coisas. Pelo bem ou pelo mal. Vocês vão querer. Podem ficar tranquilos. Pelo amor ou pela dor. Vocês podem me odiar, mas de tanto me odiar, vocês vão fazer o negócio. Vocês dizem assim, eu vou fazer. Só para passar, para não ter mais de dar com aquele desgraçado. Aí você passa. Está feito. Resolve o seu problema. Tá? Para quem é mais novo, realmente vocês não vão ter a satisfação de ter uma aula mais tranquila comigo. Se é que tem uma aula mais tranquila comigo, né? Não, mas tem. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, se eu tiver 5 aulas ou 6, ou se eu tiver 2 módulos seguidos, é que meu tempo está todo quebrado, né? Ou se eu tiver 2 módulos seguidos, 3 e 3, eu consigo trabalhar proposição e argumento numa, análise de probabilidade conjuntos no outro, e a gente consegue resolver melhores os problemas de vocês. Mas nós estamos em tempos de edital aberto, tentando conciliar as coisas, e o da PF não deve estar muito longe, tá certo? Vocês podem achar que está tudo morno, tudo parado, mas as coisas continuam andando. E logo nós podemos e devemos ser surpreendidos pelos editais que tanto queremos. Tá certo? Não quero. E o grande exemplo é... Quem aqui é de fora do Paraná? De Cascavel. De fora de Cascavel, desculpa. Não de fora do Paraná. Fora do Paraná, fora de Cascavel. Beleza. Vocês quiseram estar aqui, não quiseram? Quiseram ou não quiseram? E deram um jeito de estar aqui, não deram? Não teve a possibilidade de não conseguir estar aqui, não teve? Então, basicamente, quando você quer, você consegue. É simples. É só você trazer de lá para cá. Se você quer, você consegue. Por isso, quando você diz para mim, eu não consigo, na minha cabeça ecoa, eu não quero. Ah, professor, mas vir para o alfa é legal. Tá aí, quem disse que a lógica não é legal? É muito legal. Pelo simples motivo de que, se você não fizer as questões, você pode até passar, mas a chance de você passar fica bem pior. Tá certo? Então ela é legal sim. Ela contribui para a sua aprovação. Então você precisa querer. Tá certo? Salvo engano, poucos de vocês, ou quase nenhum de vocês, faz o que a gente pede, que é 2 questões psicotécnicas por dia. E se vocês fizessem isso, vocês estariam bem melhores em relação aos conteúdos de vocês. Porque vocês aprenderiam melhor os conteúdos das outras matérias, inclusive. Menos ainda de vocês fazem tabuada. Exercício da tabuada, para fazer conta mais rápida. E vocês acham que é sacanagem, mas não é. Os alunos que fazem, ainda que sejam poucos, todas as vezes que encontram, falam, professor, estava certo. Ao fazer 2 questões psicotécnicas por dia, melhorei. Ao fazer tabuada, melhorei. Porque melhora. Tá certo? Porque a sua cabeça se abre, se expande, e quanto mais você coloca informação dentro, mais ela consegue absorver informação. Só que se você não exercita a sua cabeça, não vai resolver o seu problema. Tá? E por mais que você odeie, aí vem, dentro do meu processo evolutivo, que eu também estou estudando para tentar melhorar as aulas, não sei se vou conseguir, mas estou estudando, lendo, assistindo outras aulas, vocês odeiam a lógica, mas vocês usam o produto dela hoje, muito, que são os produtos tecnológicos. Quem está em casa está vendo por causa da lógica. Porque alguém, lá em 1800 e bolinha, estudou essa lógica, fez essa lógica que é a chamada lógica de programação. É essa lógica que a gente estuda aqui. E é por causa dela que hoje vocês têm computadorzinho na palma da mão. Que vocês adoram, que vocês vivem nesse mundo, tá certo? Alguns de vocês, tá?
Então, se vocês odeiam, vocês deveriam quebrar celular, desligar computador e ir viver de sinal de fumaça. Porque foi essa lógica que permitiu essa tecnologia. Então, como é que você odeia algo que tecnicamente foi benéfico para você? Benéfico até certo ponto. Porque, em compensação também, foi essa maldita tecnologia que fez a cabeça de vocês encolher cada vez mais. E elas estão encolhidas. Salvo engano, ninguém aqui já tem 10 telefones decorados de pessoas próximas na cabeça. Ou tem? Só 10, que nem é muito. Não tem, né? Se eu pedir para você, 10 números de telefone ou 3 CPFs e 3 CEPs de locais assim diferentes, você não tem. Não é isso? Ou tem? Alguém sabe qual é o CEP 01508-000? Eu estou olhando só para você porque você é de São Paulo. Ninguém sabe, né, qual é o CEP 01508-000. Eu posso estar errado no número, mas Deus ajuda que eu não estou errado. É o CEP da rua São Joaquim, número 352, em São Paulo, bairro da Liberdade, onde fica o Alfacão de São Paulo. Tá certo? O outro eu não lembro. Eu só decorei esse. Tá certo? Então, mas assim, CPFs, telefones, são exemplos, são pequenos exemplos de como a nossa cabeça está pequena. A gente não consegue mais saber, hoje, números simples, né, de coisas que por vezes a gente precisa. Tá certo? Às vezes do marido ou da esposa, que a gente precisa lembrar um CPF ou uma identidade, um RG, e a gente não lembra e a gente manda um WhatsApp, mas aí a gente esqueceu que o telefone dela descarregou. Ou o nosso está descarregando e quando chegou a resposta não teve. Aí fudeu. Só que se eu tivesse trabalhado um pouco minha cabeça, eu teria, pelo menos do esposo ou da esposa, a porra do número do CPF e da identidade. E já facilitaria minha vida em algum momento, caso eu precisasse. Ou do telefone, porque imagina o teu telefone descarregou e tu precisa ligar para alguém. E tu até consegue uma boa alma que te empresta um telefone para ligar, mas tu não lembra, porque tu era viciado a achar na agenda. Ou fazer aquela ligagem rápida, um dos 9 números ali, né? Você aperta e digita que vai direto. E aí, como você faz para lembrar? Ah, professor, não faz. Aí você está lá em São Paulo, a 20 quilômetros de casa, e tem que voltar caminhando. Vai passar um dia caminhando. 20 quilômetros, vai passar um dia. E se duvidar, ainda não chega por causa do engarrafamento. Tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar a nossa cabeça nesse sentido. A gente precisa melhorar. São os mesmos discursos. Vocês estão cansados, não estão, do mesmo discurso? Então, por que vocês não evitam esse discurso? Como, professor? Saindo da sala? Não. Pode ser também. Tá certo? Mas seria só fazendo a coisa que vocês precisam fazer. Entendeu? Era só fazer o que vocês precisam fazer. Porque eu não consigo, tá lá. Para mim é igual a não quero. Basicamente. Tá? Mas como eu sei que vocês me amam muito, vocês vão começar a querer a partir de agora. Então vamos lá. Relembrando o que é uma proposição. É uma declaração com verbo, sentido e classificação. Declaração, verbo, sentido e classificação. Vamos trabalhar em processos de repetição. A repetição melhora as coisas, né? Ou pelo menos deveria melhorar. Então, proposição é declaração, verbo, sentido e classificação. Essas são as características da proposição. A principal característica, inclusive, é essa classificação, que pode ser em verdadeiro ou falso. A declaração, que é a proposição, ela tem que ser classificada em verdadeiro ou em falso. Não sendo possível a classificação, ou gerando as duas classificações ao mesmo tempo, não é proposição. Tá? Ou é verdadeira ou é falsa. Não dá os dois valores, nem pode ficar sem valor. Tá certo? Mas aí eu posso não lembrar o que é proposição, mas se eu lembrar o que não é, às vezes me ajuda, às vezes resolve minha vida. E o que é que não é proposição? Perguntas, exclamações, ordens, frases sem verbos e sentenças abertas. Tá certo? O maior problema nosso são as sentenças abertas. Por quê? Porque elas têm todas as características de uma proposição, porém não são proposições. Devido, ele é um ótimo aluno. Ele é um ótimo aluno. Isso é uma proposição? Parece ser. É uma declaração? Isso aqui é uma declaração? É uma declaração. Tem verbo? Tem verbo. Tem sentido? Tem, até tem sentido, não está errado. Tem sentido, ele é um ótimo aluno. Tem sentido. Posso classificar? Principal característica da proposição, classificação. Dá para classificar? Verdadeiro.
Sim ou não? Falso. Sim ou não? Não sei. Mas eu não sei por quê? Eu não sei por causa dele. Quem é ele? Como eu classifico se eu não sei quem é ele? Ele quem? A pergunta é essa. Ele quem? Ele é um ótimo aluno. Ele quem? Se eu não sei quem é ele, eu não consigo classificar. Ah, professor, mas é verdadeiro. Como? Quem é ele? Ah, não, professor, então é falso. Como? Quem é ele? Então, essa informação que cá está é uma sentença aberta. Porque o meu sujeito está, para a lógica, indefinido. Tá certo? Para a lógica, esse sujeito é indefinido. E esse sujeito indefinido não permite a classificação. E sem classificação, eu não sou proposição. E isso é o exemplo de uma sentença aberta. Tá certo? Perguntas, exclamações e ordens, é fácil de vocês identificarem. Elas têm perguntas e exclamações têm símbolos ao final da frase, interrogação ou o símbolo da exclamação. Ordens tem verbo no imperativo, tá certo? E frases sem verbo é bonitona também, não tem verbo, se não tem verbo não é proposição. A proposição precisa ter verbo, ela precisa ter ação, tá certo? Verbo, inclusive, relacionado ao sujeito, quando a proposição tiver sujeito, que em que pese será um sujeito definido. Já quando a proposição não tiver sujeito, o verbo denomina ação para o restante da informação. Existem proposições sem sujeito, tá certo? Já trabalhada só com o verbo, mas é declarativa, verbo, sentido e classificação. Beleza? Tranquilo. Então, se eu sei o que é proposição, eu sei o que não é proposição, segue o baile para que a gente possa continuar trabalhando. Só um detalhe importante. Nós temos questões de outras bancas, não só da Banca CESP, né? Da Banca CESP eu até não tive esse problema ainda, mas de outras bancas, na verdade até tive uma, sim, mas não chegou a ser um problema. O problema foi na FCC. Uma questão que se fizer exercício, então emagrecerá e terá boa saúde. Mais ou menos assim. E a questão pedia a negação dessa proposição. E a negação no condicional, ainda que nós não tenhamos falado, mas só para fins do que nós estamos apresentando agora, é manter o antecedente e negar o consequente. Em que pese saber o que é o antecedente e o consequente de um condicional, não é isso? Até lembrei agora que de manhã eu não falei o que era o antecedente e o consequente, mas o que é o antecedente é o que está antes do então e o consequente é o que está depois, a gente já vê lá na frente. Mas assim, ao manter o antecedente, que na proposição denunciada era se fizer exercício, então emagrecerá e melhorará a sua saúde, ele manteve o antecedente assim, faça exercício. Só que faça exercício é ordem, porque faça está no imperativo. Só que aí preste atenção, todas as alternativas tinham faça. Então todas as alternativas eram ordem. E obviamente todas as alternativas estariam erradas. Mas, pelo contexto, e é uma palavra que nós vamos usar hoje bastante, a questão do contexto, pelo contexto, tá certo? Eu tinha que, baseado na regra do conectivo, da negação do conectivo, marcar uma daquelas alternativas. Independente do verbo estar no imperativo. Independente de serem 5 ordens. Eram 5 ordens, mas tinha que ter uma alternativa correta, não tinha? Então, aquela que seguisse a regra, por mais que o verbo tivesse colocado errado, como no modo imperativo, que seria uma ordem e não seria uma proposição, eu tinha que marcar uma alternativa que seguisse a regra. Tá? Então, dependendo do contexto, não é o caso aqui de dizer se uma proposição se uma declaração é uma proposição ou não, não é isso? Mas dependendo do contexto, eu vou ter que trabalhar com as regras e vou ter que passar por cima de alguns detalhes, tá certo? São detalhes que podem comprometer. Então, se alguém vai fazer prova de múltipla escolha, cuidado, porque às vezes você pode não ter a resposta, mas ainda assim vai ter que marcar uma resposta que, pelo menos em relação às proposições, sigam as regras das proposições, mesmo não contemplando todas as características de, tá? E aí preste atenção sempre nesse contexto. Ele é importante e vai seguir a gente ao longo do dia de hoje, tá certo? Passado o que é a proposição e o que não é proposição, o que eu tenho para frente agora é saber negar uma proposição, tá certo? Negação de proposição. Quais são as duas ideias que nós temos? Primeira e principal, mudança de valor. Ao negar uma proposição, eu modifico o seu valor. Então, se determinada proposição é verdadeira, a sua negação será
falsa. Se determinada proposição é falsa, a sua negação será verdadeira. Essa é a ideia, tá certo? Mas existe uma outra ideia, que se junta a essa. Elas andam juntas o tempo todo, que é a negação do verbo principal. Negação do verbo principal. Preste atenção que para negar uma proposição, você nega o verbo principal e não mexe em mais nada. Pelo amor de Deus, não mexe em complemento, não mexe em sujeito, só nega o verbo principal. Tá certo? Então essas são as duas características. Aí existe a seara de que eu posso usar antônimos, professor, para negar proposições? Pode, dependendo dos antônimos. Exemplo clássico, 2 é pá. Negação, 2 não é pá. Só que se ele não é pá, ele é o quê? Ímpar, não tem outra opção. Tá certo? Se ele não é pá, ele só tem a opção de ser ímpar. Tá certo? Então, não tem o que... Falando exatamente dessa proposição. 2. 2 é par. Negação, 2 não é par. Mas pode ser 2 é ímpar. Está negado igual, porque o que é ímpar não é par. Isso é, basicamente, o contexto. Outros antônimos também que eu posso usar. Vivo e morto, aberto e fechado. Não é isso? O que mais? Vivo morto, aberto e fechado, aceso, apagado. São antônimos que eu posso usar, né? Porque o que não está aceso está apagado. O que não está aberto está fechado. O que não está vivo está morto. O que não é par é ímpar. E por aí vai. Positivo e negativo, dá para usar? Não, né? Sim ou não? Não, porque tem o zero, que nem é positivo nem é negativo. Eu tenho que ter esse cuidado. Mas, dependendo do contexto, pode ser que a negação do positivo seja um negativo. E que eu deva aceitá-la para resolver a questão de forma adequada. Quando eu falar dependendo do contexto, geralmente são contextos de questões de múltipla escolha. Tá certo? O CESP não vai te dar esse mole numa questão de certo e errado. Mas numa questão de múltipla escolha, ele pode colocar todas as negações de positivo como negativo. Tu vai dizer que está errado? Não, tu vai ter que marcar uma daquelas ali. A que respeite as regras e que atenda prioritariamente a minha necessidade. Então, dependendo do contexto, a gente também, ainda que não devêssemos usar antônimos, poderemos trabalhar de acordo com o que tiver apresentado na questão. Tá certo? Passada a negação de proposição, o que nós vamos falar adiante é sobre os tipos de proposição. Não é isso? Quantos tipos eu tenho? 2, e apenas 2. As proposições ou são simples ou são compostas. Não é isso? Esses são os dois únicos tipos. E o que diferencia as proposições simples das proposições compostas? Eu trabalho com 3 ideias básicas. Primeira ideia, presença de conectivo lógico. Conectivo lógico é um operador lógico que serve unicamente para juntar proposições simples e formar proposições compostas. Então, se uma proposição tem conectivo, ela é uma proposição composta. Se uma proposição não tem conectivo, ela é uma proposição simples. Visto que uma proposição composta tem conectivo e esse conectivo serve para juntar proposições simples, então uma outra coisa que eu posso usar dentro dos recursos que eu posso trabalhar para diferenciar uma proposição simples de uma composta é a questão da divisão da proposição. Proposições simples não podem ser divididas. Proposições simples não podem ser divididas. Já as proposições compostas podem ser divididas. Tá certo? As simples não podem, as compostas podem. Tá? Cuidado quando dividir uma proposição que você julga ser composta. As partes separadas precisam atender às características das proposições. Alguém lembra as características das proposições? Declaração, verbo, sentido e classificação. Então, ao separar uma proposição composta, essas partes separadas, ou essas proposições simples, precisam ter todas as características de uma proposição. Verbo, sentido e classificação, além de ser uma declaração. Tá certo? Então, atenção nesse ponto também. E a terceira característica que eu utilizo é uma característica agregada do português, que é a quantidade de verbos principais. Ela é agregada do português, mas não trabalha fielmente com o português. Porque, por vezes, o que é verbo principal para o português não é verbo principal para a lógica. Então, eu preciso identificar na lógica o que seria verbo principal para as proposições. E aí, se eu tiver apenas um verbo principal, a minha proposição é simples. Se eu tiver mais de um verbo principal, a minha proposição é composta. Ponto. Ao falar disso, eu vou agora falar dos conectivos.
Porque depois que eu falo dos tipos e falei que a proposição composta tem conectivo e a simples não tem, então eu preciso saber quem são esses conectivos. Uma parte deles eu já sei, eles são operadores lógicos que servem para unir proposições simples e formar proposições compostas. Quais são eles? Primeiro, quantos são? 5. Quais são? E, ou, se então, se somente se. São só esses 5. Tá certo? E, ou, se então e se somente se. Vamos colocar lá agora para a gente poder... Ah, não, tem pincel lá. E, ou, se então e se somente se. Esses são os conectivos. Todos eles têm símbolos, nomes, ideias e sinônimos. Tá certo? Símbolos, nomes, ideias e sinônimos. Ao falar de símbolos, tá? Ao falar de símbolos, eu devo lembrar desde o começo, e ainda que não tivesse falado, mas eu tinha deixado para esse momento mesmo, assim como fiz de manhã, as proposições, elas podem ser representadas por letras do alfabeto, maiúsculas ou minúsculas. As proposições, declarações, verbos, sentidos e classificações, elas podem ser representadas por letras do alfabeto. A negação, que nós já vimos também, tem um símbolo que aparece antes da proposição, da letra que representa a proposição, indicando uma operação de negação. Aí, para quem vai para Santa Catarina, talvez pelo que falaram mais cedo, é uma banca esquisita. Realmente ela não é, a banca FEPES não é das melhores, ou pelo menos não era, tá certo? Ou pelo menos não era das melhores. E vi gente preocupada que acha que a prova de lógica vai ser a pior do mundo, porque como é a que vai fazer diferença na vida de vocês, eles podem pesar a mão. Se eles não sabem o que fazer nem quando não é a diferença, imagine quando é a diferença. Realmente pode vir merda. Mas não se preocupem, vocês vão estar amparados para, se houver a necessidade de eventuais recursos, a gente fazer recurso. Só não chegue para mim querendo fazer recurso absurdo. Tá? Já sabe que não vai rolar. Tá certo? Recursos absurdos não tem o que fazer. Não fazemos milagres. Tá? Fazemos algo que seja tangível e palpável. Aí vai duas informações que podem agregar para você. Conhecendo a banca, um pouco da banca, de merdas que ela fez no passado, você, ao invés de achar na negação o tio ou a cantoneira antes da letra, você pode achar o cara fazendo essa merda bem aqui. Colocando um traço em cima da letra e querendo que você deduza que esta merda é uma negação. Nós estamos falando de banca pequena. Se eles estiverem assistindo, eles podem foder com vocês. Porque eles vão dizer assim, porra, aquele gordinho maldito acha que a gente é pequeno. Não, eu tenho certeza. Se eu achasse, eu ainda falava bem de vocês, mas eu tenho certeza. Não que eu esteja falando mal, tá? Mas é que vocês podiam fazer coisas mais simples. Não tentar reinventar a roda, tá? Porque aqui é tentar reinventar a roda. Só fazer merda. Poderia ser pior. Assim. E o cara quer que tu imagine que esta merda é uma negação. Se ele disser no enunciado, beleza, me ajudou. O problema é se ele não disser e quiser realmente que tu deduza isso aqui. Tá? Então, alguns cuidados que vocês podem ter na hora de trabalhar com a banca em questão. Vou dar um outro exemplo, já da parte simbólica da banca FEPES, para que vocês também possam não vir a ser surpreendidos. Tá certo? Certa feita, a banca FEPES representou um argumento da seguinte forma. Assim. Premissa, 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 separa, conclusão. Tá? Eu aprendi lá na faculdade, e com a banca CESP, e com outras bancas maiores, FCC, ESAF, VUNESP, SESGRAN Rio, FGV, que eu posso representar o argumento pelos conectivos. Aqueles conectivos lá. Tá certo? Esse conectivo que está aqui no meio, o primeiro é um E. Já mostro para vocês simbolicamente. E aí, eu tenho um condicional que separa a conclusão. Olha o tamanho da bosta. Exatamente como eu falei hoje de manhã, para quem vai para Santa Catarina. Para quem não vai, não tem problema. A CESP, graças a Deus, trabalha aqui, tá? A CESP trabalha no normal. Ela trabalha aqui, no normal. A não ser que um dia ela também queira ser pequena e trabalhe fazendo merda. Tá certo? Mas olha o tamanho da bosta. Isso é... Nossa Senhora, saúde. Mas pode continuar espirrando para fora. Nunca espirre para dentro. Não, espirrar para dentro é explodir sua cabeça. Imagine eu espirrando para dentro.
Caralho, meu irmão. Puta que pariu. Dá um baita trabalho. Pode espirrar para fora que não tem problema. Vai lá. Representação do argumento, representação do argumento. Em tese é a mesma criatura aqui, o mesmo argumento. Olha o tamanho da merda. Imagina que o cara um dia queira que tu ache que esta porra aqui é o condicional. Vai dar bosta ou não vai? Vai. Só que eu estou falando daquela maldita banca, que é a banca que vai fazer a prova de Santa Catarina. Então todo cuidado é pouco. Tá? Ela não é uma banca difícil. Não estou falando disso. Ela só tem algumas esquisitices. Tá? Talvez que falaram, né? Ela é esquisita, né? Ela é uma banca esquisita. Então ela pode, ao invés de usar símbolos tradicionais, querer usar símbolos que é só da linguagem dela. Só que ela não falou para ninguém qual era a linguagem dela. Aí eu não sei. Aí eu acabo trabalhando, obviamente, com o que eu já vi antes. Pretérito. Isso aqui foi a banca FEPES que fez. Tá? Isso aqui são possibilidades de negação de proposição. Professor, como que o senhor sabe disso? Na verdade, assim, é baseado em estudos, conhecimentos de prova. De bancas pequenas que podem querer dificultar a vida dos seres humanos normais que somos nós e que já aprendemos de forma mais fácil. Mas vai fazer o quê? Aí se você encontrar na prova algo desse sentido, e ele disser que está certo, provavelmente está, né? Porque se você pensar que este símbolo é o condicional, de condicional para condicional, uma das regras de equivalência é troca e nega, não é? Agora, olha o tamanho do problema, para eu achar que isso aqui está certo. Para eu achar que isso aqui é um condicional. Então, como eu estou falando da parte simbólica, é importante que vocês tenham cuidado com a simbologia da banca FEPES. Ela pode realmente complicar a sua vida em questões simbólicas. Mas ela deve ter melhorado, tenho certeza. Pelo menos há que se pensar que ela devesse fazer isso. E usar linguagens mais simples. Pois bem, e, ou, se, então, se, somente se. Nomes, e, conjunção, ou, disjunção, ou, disjunção exclusiva. Então, se eu disse que o ou é disjunção exclusiva, eu vou voltar no primeiro ou e vou dizer que ele é uma disjunção, mas que também você pode achar como o nome de disjunção normal ou o nome de disjunção inclusiva. Tá certo? Então, esse primeiro ou pode levar 3 nomes. As bancas podem tratar como quiser. Disjunção, disjunção normal ou disjunção inclusiva. Já que o outro ou é disjunção exclusiva. Aí, hoje de manhã, eu fui abordado por um aluno, numa questão de argumento de um simulado, não sei se o de domingo agora, em que a conclusão trazia ou. E aí, o aluno falou que era uma disjunção. Eu digo, mas é exclusiva. Aí ele disse não, porque deveria ser ou, mas não ambos. Eu digo não, mas não ambos é redundância. Já tem os dois ou, não já? Então é disjunção exclusiva. Eu não preciso frisar que mais não ambos. Seria uma redundância da exclusividade. Mas se eu disse ou é exclusivo. Tá? Aí um mix de atenção para você ter na hora da prova. Era o simulado de domingo agora, salvo engano, não é isso? Para fazer, e o argumento seria inválido. Porque como um dos valores eu tinha, mas o outro eu não tinha, era verdadeira a primeira, como era um ou exclusivo, e como a segunda eu não sabia o valor, se ela fosse falsa, dava verdadeiro e estava certo, era válido, mas se ela fosse verdadeira, ou não aceita igualdade, a conclusão seria falsa, o argumento seria inválido. Certo disso, eu não tenho a garantia de que a conclusão é verdadeira, e sem garantia o meu argumento é inválido. E essa estava fácil, né? Essa estava filezinho para vocês resolverem. Tá? Se então, leva o nome de condicional, mas também vocês podem encontrar alguma banca chamando ele de implicação. Esse e somente se leva o nome de bicondicional, mas que vocês podem encontrar alguma banca chamando de equivalência. Tá? Então essa é a nomenclatura. Conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Fechou? Agora tem símbolos. Quais símbolos? Tem o E, que é um V de cabeça para baixo, o OU, que é um V normal, o OU, que é um V sublinhado, o SI, então, que é uma seta à direita, e o SI somente SI, que é uma seta para os dois lados. Esses são os símbolos. Tenho ideias e sinônimos. E,
Ideia de tudo, tá certo? A ideia do e é a ideia de tudo. Sinônimos usuais, mas, porém e nem. Só um detalhe do nem significa e não, tá certo? Nem significa e não. Ou e ou não tem sinônimos, pelo menos não tem sinônimos usuais. E a ideia é a mesma, só um detalhe diferencia os dois. A ideia do ou, que seja o ou, é uma ideia de substituição. Uma coisa ou outra, eu posso substituir. Mas o primeiro ou aceita tudo, tá? Então o primeiro ou aceita o e, o primeiro ou aceita tudo. Já o segundo, que é o ou, não aceita tudo. Ou pelo próprio nome, é disjunção exclusiva. A exclusividade não admite igualdade. Então não dá para ter tudo. Ideias do se então. Uma das ideias está atrelada ao seu nome. O nome dele é condicional. Então, uma das ideias é a ideia de condição. Outras duas ideias agregadas é a ideia de conclusão ou de consequência. E sinônimos usuais, como, quando, pois e porquê. Pelo menos esses são os mais usados em prova, quando não trazem o conectivo descarado, sendo se então. Se e somente se, vamos só pela ideia, até porque os seus sinônimos foram jogados por terra, e eu já explico por quê. Se e somente se dá a ideia de igualdade. Se e somente se dá a ideia de igualdade. Tá certo? Por que os sinônimos de se e somente se foram jogados por terra? Porque existe uma questão, salvo engano, 15 ou 16, Banca CESP, em que o cara disse que determinado gerente não somente não foi capaz de fazer uma coisa, como também não foi capaz de fazer outra. Não conseguiu ser inovador, nem conseguiu resolver os problemas. Não apenas não conseguiu resolver os problemas, como também não conseguiu ser inovador. Tá certo? Como também dá uma ideia de igualdade, não dá? Sozinho, como também dá uma ideia de igualdade. Seria um sinônimo do se e somente se. Só que junto com o lá do começo, não apenas não conseguiu resolver os problemas, como também não conseguiu ser inovador. Esse não apenas com o como também juntos dão uma ideia de tudo. De que o cara não fez uma coisa e não fez outra. Então cai por terra a sinonímia do se então. E aí se eu digo para ti, em algum momento, que o como também é se e somente se, tu chega nessa prova e diz, isso aqui é se e somente se, não é e. Aí na hora de fazer a negação, que uma das questões do enunciado pedia a negação, e estava certinho, porque estava com o ou e negado tudo, aí você chorava. E a culpa era de quem? Era minha. E aí eu volto para onde? Eu volto para algo que a Banca CESP está fazendo muito por esses tempos. Ela está trabalhando dentro do contexto. Tá certo? Ela não está, por muitas, trazendo os conectivos descarados, os conectivos originais. Ela está trazendo a ideia para que você veja qual é o conectivo. Tá certo? Uma dessas questões eu vou trazer para vocês na aula da sexta, nos exercícios. Ainda que tenha um pois na questão, é uma reescrita que ele quer de uma determinada proposição. E ainda que tenha um pois, dentro daquela frase, está tudo mal amanhado, tá? Para a reescritura com um se então, tá certo? Que a banca fez, é uma questão de alternativa. Por sorte, é uma questão de alternativa, se eu não estiver enganado, mas pelo que eu lembro é uma questão de alternativa. Eu acabo eliminando as outras. Eu acabo vendo que as outras têm menos sentido do que aquela que sobra. E aí, por uma questão de praticidade, em que pese vocês também terem esse conhecimento, e conseguir eliminar questões que vocês sabem que estão erradas, sobra só uma alternativa que fica como sendo a reescrita, que de fato foi a alternativa que a banca deu. Algumas questões que eu vou trazer para vocês da CESP na sexta não têm gabarito definitivo, são passíveis de discussão. A gente discute aqui, se houver necessidade, para a construção do nosso conhecimento. Tá certo? Mas aí, reforçando a ideia de contexto, a banca está trabalhando em contexto. Não é de hoje, tá certo? Existe uma outra questão clássica, recente, que é não escritura, não registra, então não se torna dono. Não é isso? Não escritura, não registra, então não se torna dono. Ele não disse o que era, mas no contexto, não escritura, vírgula, não registra, não se torna dono. Não tinha um então, desculpa. Era não escritura, não registra, não se torna dono. A ideia de uma condição de não escriturar e não registrar para não se tornar dono. E o que liga não escritura, não registra seria um e.
a reescritura da frase para você resolver as questões. Tá certo? É uma questão recente, 2015, salvo engano, TCE, Rio Grande do Norte, as últimas questões de 2015, se não me fugir a memória do que seria essa questão. Que aí é um outro ponto que nós já vamos falar, depois que nós falarmos dos valores, que é quando as questões pedem equivalência. Por muitas vezes, e aí ainda está dentro desse contexto aqui, por muitas vezes a questão pede uma equivalência, mas a única coisa que ela quer é que você reescreva a frase usando os conectivos originais. Porque ela não te botou a frase com os conectivos originais, ela te soltou por uma ideia. E aí ela pede uma equivalência da frase e a única coisa que ela quer é que você reescreva a frase usando os conectivos originais. Só que quando a questão pergunta para você uma equivalência, na sua cabeça você já vai nas regras que vão aparecer ali adiante. Não é isso? Mas às vezes ela não quer regra, ela quer só a reescritura. Tá? Então cuidado nisso também. E é sempre prudente que ao encontrar uma frase na prova, uma proposição que não tem o conectivo originalmente descarado, você reescreva usando esses conectivos. Tá certo? Para ficar mais fácil o que você tem que resolver adiante com essas informações. Então, reescrever usando os conectivos originais ajuda você a desenrolar o restante da prova. Vide, a maioria das questões da CESP, um enunciado resolver pelo menos 2 e chegando a resolver até 5, 6 questões com o mesmo enunciado. Não é isso? Então, é importante que eu consiga e trabalhe de uma forma melhor. Tranquilos? Sim ou não? Passados os conectivos, o que sobra para nós agora é conhecer os valores lógicos das proposições compostas. Tá certo? E quando eu falo de valor lógico de proposição composta, basicamente eu estou falando de tabela verdade. Tá certo? Que é algo que vocês não gostam, mas que não gostam por não conhecerem, assim, não o fato de não conhecerem a tabela, mas o fato de não entenderem ainda que você, na maioria das vezes, não precisa desenhar a tabela. Tá certo? A tabela verdade, você só desenha, e isso eu já falei em sala, não uma, nem 2, mas provavelmente 3 ou 4 vezes, você só desenha a tabela verdade quando você não sabe os valores lógicos das proposições simples. Tá certo? Até porque o valor lógico de uma proposição composta depende dos valores das proposições simples e dos conectivos utilizados. Se eu sei os valores das proposições simples, basta saber os valores dos conectivos e eu chego no resultado. Quando eu não sei os valores dos conectivos, aí sim eu preciso fazer a tabela verdade. 2 coisas eu preciso saber da tabela verdade, além de saber que eu só desenho ela quando eu não sei os valores lógicos das proposições simples. Neste ponto, nós temos 6 questões da banca CESP numa prova do... não vou lembrar, mas é aquela maldita prova que a proposição P era cometer o crime A, a proposição Q era cometer o crime B, a proposição R era será necessariamente preso em regime fechado, e a proposição S era que o crime era inafiançável. Não é isso? Só que a banca deu essas informações, mas ela não deu o valor de nenhuma das proposições. Ela não disse se P era verdadeiro ou falso, ela não disse se Q era verdadeiro ou falso, ela não disse se R era verdadeiro ou falso, e ela não disse se S era verdadeiro ou falso. E em 3 questões, ela pediu se determinada proposição era verdadeira ou se determinada proposição era falsa. Serão as questões mais fáceis que você tinha para fazer. Era só dizer errado, errado, errado. Por quê? Porque se eu não sei os valores das proposições simples, eu não posso fechar um valor. Bingo. Então as 3 estavam erradas. A outra era melhor um pouquinho, e eu conseguia resolver, porque ele perguntava se determinada proposição era uma tautologia. Aí sim, quando pergunta se é tautologia, eu desenho a tabela. Tá certo? Porque aí eu posso efetivamente ver na tabela se é tautologia ou não. Tá? Professor, e as outras eu não poderia desenhar a tabela? Poderia. Tá certo? Mas pelo arranjo da questão, uma delas era assim. P condicional S. Ele queria saber se era verdadeiro. A outra era Q, condicional R, ele queria saber se era falso. E a outra era P e Q, condicional R, ele queria saber se era verdadeira. Eu sei o valor de P? Eu sei o valor de S? Então como é que eu digo que ela é verdadeira? Eu não sei. Está errada. Eu sei o valor de Q?
sei o valor de R, então eu não tenho como dizer se ela é falsa. Está errada. Eu tenho o valor de P, de Q, de R. Não, as três são diferentes, não são? Então, se eu não sei o valor, eu não tenho como dizer se esse troço é verdadeiro. Uma outra era que ele pedia P e Q. Mentira. Posso estar mentindo para vocês aqui na questão, mas eu acho que é isso aqui. E ele perguntava se ela era verdadeira. Em que pese perguntar isso, quando ele pergunta se ela é verdadeira, você pode entender de duas formas. Ou ela é verdadeira simplesmente, ponto, ou ela é uma tautologia. Porque como ele falou que ela é verdadeira, você pode aceitar o entendimento de que ela seria uma tautologia. Aí teria que desenhar a tabela e todos os valores serem verdadeiros. Mas não dá, porque tem a possibilidade de ser falso. Já aqui, ele me pediu isso. Aí você poderia dizer assim, professor, mas aqui da mesma forma que o senhor não sabe dessas aqui, o senhor não sabe aqui. Só um detalhezinho. Eu tenho as mesmas proposições usadas no outro lado. Então, aqui é uma estrutura diferente. E essa valeria a feitura da tabela. E pela feitura da tabela, eu ficaria com esse resultado. E eu aprendi que no bicondicional, se as proposições que eu componho têm o mesmo valor, o bicondicional é verdadeiro. Então, ela é verdadeira sim. Tá certo? E aí, essa estava certa, por conta da sua estrutura. Eu tenho proposições repetidas, tá certo? Em que, professor, aqui é diferente, porque aqui é que, aqui é não que, não é diferente. É o mesmo que, só que negado. E ao negar é apenas os seus valores modificados. Então, é o mesmo que e é o mesmo P. Usado pela estrutura, aí eu posso trabalhar. E aqui, numa prova que tinham 6 questões, facilmente 4 estavam resolvidas. Tá certo? Mentira, tinham 5. Eram essas 4 e tinha mais uma que era para reescrever a frase da forma simbólica. E aí, pela forma simbólica, a questão estava errada só por um detalhe, porque a ligação no escrito estava com E e a representação ele deu com OU. E aí o erro era só do conectivo. Tá certo? Então vejam, até para que vocês entendam, a tão falada dificuldade que vocês encontram nas questões. Tá certo? Era essa a dificuldade aqui, de saber que P não tem valor, S não tem valor, então essa proposição composta não tem valor, e a questão está errada. Bem simplesinha. Q não tem valor, R não tem valor, então eu não tenho como dizer se essa proposição é falsa. Está errada também. E aí, você começando a trabalhar, ou querendo trabalhar por essas simplicidades, você consegue melhorar a sua vida. Tranquilo? Muito bem. Então, voltando à tabela, e ao falar de, como eu tinha mencionado anteriormente, as duas coisas que eu preciso saber. Quais são as duas coisas que eu preciso saber de tabela? Número de linhas e preenchimento da tabela. Além, obviamente, dos valores que está dentro do preenchimento. Número de linhas, 2 elevado a n, tá certo? Número de linhas, 2 elevado a n, cujo n é o número de proposições simples diferentes. Tá certo? Quantas proposições simples tem aqui? 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8. Essa tabela teria 8 linhas. Quantas proposições simples tem aqui? Só 2. Lembrando que não Q e não P é o mesmo P e o mesmo Q, apenas com seus valores modificados. Então, se eu só tenho 2, eu só teria 4 linhas. Tá certo? O número de linhas é extremamente importante. E a outra parte que é importante é o preenchimento. A importância do número de linhas. Vocês podem dizer assim, professor, o senhor está de sacanagem. Não estou. Nessa mesma questão que falava não escritura, não registra, não se torna dono, era uma proposição em um determinado cartaz. E tinha, na mesma questão, uma proposição P, que era se não registra, então não escritura. E aí, uma das questões, que era das mais polêmicas, não mais difíceis, professor, essa questão era impossível? Não era. Ele pedia para você fazer a tabela do cartaz, que era uma tabela que teria 8 linhas, porque se ela tem 3 proposições, não escritura, não registro, não se torna dono, você teria 8 linhas. E ele pedia para dessas 8 linhas você retirar as linhas em que P fosse falso. E P era se não registra, então não escritura, que eram informações que já estavam no cartaz também. Então, ao fazer as 8 linhas e tirar dessas 8 linhas as linhas em que P era falso, eu tirava 2 linhas da tabela. E a questão falava exatamente que sobrariam 6 linhas. Estava certo.
Porque se de 8 eu tiro 2, sobra 6. Então, há importância de eu saber o número de linhas, obviamente, baseado ou agregado com o preenchimento. Era uma questão considerada relativamente difícil, mas que depois que você presta atenção na forma ou no jeito, era tão fácil quanto as outras. Tá certo? Era tão fácil quanto as outras. Era só prestar atenção em um detalhezinho. Beleza? Então, o número de linhas é isso e o preenchimento. O preenchimento nós seguimos 7 regras. Tá certo? Para preencher uma tabela, que é o cabeçalho da tabela, que seria a parte de cima da tabela, em que pese você ter uma tabela, você teria a parte de cima. Tranquilo? Então, para preencher uma tabela, no seu cabeçalho, na sequência depois seriam os valores. Tá certo? Eu vou colocar aqui A condicional B e não B condicional não A. Pode deixar o E mesmo. Falta mais uma aqui. Tá bom. E aqui eu teria que aumentar um pouquinho. Então, para preencher uma tabela, eu sigo 7 regras. A primeira delas é a colocação das proposições simples e suas negações, se houver. Eu tenho a proposição simples ali, lógico que eu tenho. Quais são? As proposições A e B. Tenho negação? Tenho. Não A e não B. Está na mão. Primeira regra. Segunda regra é a regra das expressões numéricas. Eu resolvo primeiro o que está nos parênteses, depois o que está nos colchetes, por fim eu resolvo o que está nas chaves. Tem um parênteses ali? Tenho. Então eu resolvo primeiro. A condicional B. Não B condicional não A. Está na mão. Passado essa regra de número 2, eu tenho 3 regras que me remontam à prioridade dos conectivos. Qual conectivo eu resolvo primeiro? Primeiro, na regra de número 3, eu resolvo o E e o OU. Sem ordem. O que aparecer primeiro vai. Regra de número 4, eu resolvo o condicional. Regra de número 5, eu resolvo o bicondicional ou a adjunção exclusiva. O que aparecer primeiro não tem prioridade entre elas. Vou para a regra de número 6, é uma regra agregada com o tempo, mas que é extremamente importante para resolver questões que venham adiante. Eu preciso identificar o conectivo principal da minha proposição. Tá certo? E o conectivo principal, geralmente, é o mais externo dos parênteses, colchetes e chaves. Então, nessa proposição, o conectivo principal seria o conectivo E. Tá certo? Essa é a 6ª regra. A identificação do conectivo principal. É importante? É. Porque desse conectivo principal é que eu vou atribuir um valor. Desse conectivo principal é que eu vou fazer uma equivalência lógica. Desse conectivo principal é que eu vou fazer uma negação de proposição composta. Então, eu preciso identificar o conectivo principal. Tá certo? É importante que eu faça isso. E a 7ª regra é a regra da última coluna. A última coluna é a coluna de toda a proposição composta. Essa é a 7ª regra. É você pegar toda a proposição composta e jogar na última coluna. Pois bem, feito isto, eu vou agora realmente conhecer os valores lógicos das minhas proposições compostas. Para cada conectivo, uma valoração diferente. Tá certo? O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tá certo? O que você precisa saber é isso. Que o E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Se uma das parcelas do E conjunção, conectivo E, conjunção. Se uma das parcelas for falsa, o E será falso. Ou só é falso se tudo for falso. Tá certo? Modo resumo para o conhecimento dos valores que eu preciso. Se então só é falso se antecedente verdadeiro, consequente falso. Aí você vai conhecer quem é o antecedente ou consequente. Antecedente é o que está antes do conectivo. Consequente é o que está depois do conectivo. Antecedente verdadeiro, consequente falso, único caso em que o condicional é falso. Tá certo? Ou, e se, somente se. Bem fácil os seus valores.
Metade deles são verdadeiros, metade deles são falsos, mas é bem tranquilo. Ou é chamado de disjunção exclusiva. Então, quando as proposições que acompanham a disjunção exclusiva tiverem valores diferentes, essa disjunção exclusiva será verdadeira. Porque o nome está dizendo, é disjunção exclusiva. Então, se elas tiverem valores diferentes, será verdadeira essa disjunção exclusiva. E se tiverem valores iguais, será falso. Já o bicondicional é o contrário. Qual é a ideia do bicondicional? A ideia de igualdade. Então, se as proposições que compõem o bicondicional tiverem valores iguais, o bicondicional é verdadeiro. E se tiver valores diferentes, o bicondicional é falso. Aqui, 3 coisas que você não deveria sofrer. E aí é que entra aquela brincadeirinha do aceita que dói menos. Se você encontrar essa situação, ou essa situação, todas 3 estão certas. Aí, para quem usa a lógica formal, psicotécnica, de pensamento, vai dizer assim, professor, é impossível que 2 informações verdadeiras dê um resultado falso. Realmente, para a lógica de pensamento, é impossível. Mas para a lógica de proposição, seguindo regras, é natural. E, inclusive, bem sossegado. 2 informações verdadeiras dão um resultado falso. Porque com o conectivo da disjunção exclusiva, se as proposições tiverem valores iguais, o resultado é falso. Aí aqui são regras que você precisa aceitar. Você não tem por que brigar com elas. Professor, eu não concordo. Beleza, não tem problema, só segue a regra. Tá? Você não precisa concordar, você só precisa fazer. Tá? Só fazer. É a mesma coisa, nessa hora a internet ela é até bem divertida. Ah, eu odeio o professor Lustosa. Tá, e por que você assiste aula comigo? Odeio o professor e assiste aula comigo. Mas qual a finalidade disso? É masoquismo? Só pode. Odeio o cara, mas assisto aula com ele. Tá de sacanagem. Só pode estar de putaria. Deve ser para reclamar. Só pode. Mas reclamar fazendo mal só a ele. Porque a minha vida continua seguindo. Eu continuo fazendo minhas coisas. Não mudei nada. Continuo, inclusive, engordando. Nada mudou. Só diminuí a bebida. Geralmente, quando eu estou fora, eu não bebo muito. Voltei para casa ontem, ó. Tal filé. Ontem eu vou dormir, mas hoje já botei lá as coisinhas para gelar. Chegar em casa, a gente resolve o que é que faz com elas. Para manter o padrão, não podemos deixar vocês na mão. Tá certo? Então, tá lá. Outra coisa absurda. Professor, como diabo é que 2 coisas falsas dá o bagulho verdadeiro no final? Pois é, isso é lógica. Professor, mas não tem lógica. Beleza, mas é a lógica. Tá certo? Lógica de proposição. Regras para serem aceitas e seguidas. Não foram feitas para serem questionadas. Ah, professor, mas eu sou daquele que regras foram feitas para serem quebradas. Vai se fuder na hora da prova. Efetivamente vai tomar lá dentro. Porque ao quebrar a regra e dizer que 2 informações falsas com o condicional ou com o bicondicional dá falso, está fazendo merda. Literalmente fazendo merda. Porque o resultado é verdadeiro. Tá certo? Então aceita a informação e segue a informação. Tranquilo? Muito bem. Ainda dentro desses valores, e voltando aqui na tabela, se a última coluna da sua tabela, que é a coluna da proposição composta inteira, for toda verdadeira, você tem exatamente o que nós chamamos de tautologia. Proposição composta que é toda verdadeira. Tautologia. Se toda a coluna for falsa, você tem uma contradição, que é a proposição composta que é toda falsa. E se tiver um misto de verdadeiro e falso na última coluna, você tem o que nós chamamos de contingência. Tá certo? E esses são os valores. Passado toda essa parte, eu vou para a parte mais interessante, que é a parte das equivalências lógicas. Parte das equivalências lógicas. Muito bem. Equivalências lógicas. 1, 2, 3, 4, 8 e 12.
São 12 equivalências. Eu vou colocar 6, as outras 6 ficam por conta. Primeira equivalência, equivalência do E com o próprio E, e as proposições só trocam de lugar. Desculpa. Segunda equivalência, equivalência do OU com o próprio OU, e as proposições só trocam de lugar. E e OU, as equivalências são com o próprio conectivo e elas só trocam de lugar. Tá certo? Sem fazer muito trabalho. São obrigadas a trocar de lugar? Não, elas podem trocar de lugar. Condicional, faz uma equivalência com o próprio condicional, onde as proposições trocam de lugar e, além disso, são negadas. É a famosa regra do troca e nega. Troca de lugar, o antecedente vira consequente, o consequente vira antecedente e nega tudo. Tá certo? Só que o condicional, não muito contente com a vida, resolveu ter uma segunda equivalência. Com o OU, nega o antecedente, mantém o consequente. Tá certo? Nega o antecedente, mantém o consequente. Aqui eu tenho um probleminha. Tá certo? Aqui eu tenho um pequeno probleminha. Qual seja? Isso é questão de prova. Por vezes você se atrapalha sem a devida necessidade. Ao invés de colocar não P ou Q, eu coloco Q ou não P. E como você está visualmente acostumado a ver daqui para cá, nega o antecedente, troca o condicional por OU, mantém o consequente, você não consegue ver que aqui foi feita a mesma coisa. Por dois motivos. O OU pode trocar de lugar. E elas basicamente trocaram, tá vendo? Mas o principal motivo, que é o motivo da regra, de você acompanhar a regra, não só com os olhos, mas também com o ouvido. O que que diz a regra? Nega o antecedente. Está negado. Troca o condicional por OU. Está trocado. Mantém o consequente. Está mantido. Seguiu a regra? Seguiu. Professor, mas está na posição errada. Quem diz que está na posição errada, se o OU aceita trocar de posição? Não diz que é nessa ordem. Diz que é assim. Nega o antecedente, troca o condicional por OU, mantém o consequente. É a regra. Ela está aqui. Você está vendo. Mas você não quer o quê? Aceitar. Tá? E aí você diz que não entende. Mas não é. É que você não quer. Que ela está aqui. É assim. Na prova, está do mesmo jeito. É só você seguir. Presta atenção. Quem é o antecedente? Quem está antes do conectivo. Se, então. Ou que está entre o se e o então. Porque por muitas, você vai encontrar a sua prova escrita. É texto, ao invés de símbolos. Aí, eu particularmente faço, e quem quiser fazer pode fazer também, não é obrigado a, eu transformo toda a parte de texto em símbolos, vejo se acontecem as regras, depois eu volto o símbolo para o texto se houver necessidade. Então, se você seguiu a regra de negar o antecedente, trocar o condicional por OU e manter o consequente, a questão está feita. E está certa. Mas você não quer ver. Tá certo? Que na verdade não seria ver aqui, seria ver aqui. Por quê? Porque você quer encontrar sempre assim. Aí se você não encontra assim, você diz que está errado. Aí você chega para mim e diz, professor, vamos fazer um recurso que a questão está errada. Aí eu olho para a questão e digo, não, a questão está certa, ela não está errada. Não, professor, está errado. Eu digo, não, está certo, fez a regra. Não, professor, mas não está na posição. Mas que posição? Se o OU aceita a troca de posição. Então, é um pouquinho de falta de vontade. Tá certo? Porque se você quiser, a coisa acontece. Eu ainda vou piorar a vida de vocês aqui para frente. Tá? Calma lá. Piorar em que sentido? Em mostrar para vocês que vocês não querem às vezes. Tá? Mostrar para vocês basicamente que tudo perpassa pela vontade de vocês. É igual minhas filhas, que a gente estava viajando e elas queriam brincar no parquinho do shopping e a gente disse, não vai. Por quê? Por causa de comportamento. Ah, eu quero. Foda-se, não vai. Tá certo? Mas por que não vai? Porque não se comportou. Tá certo? É assim, não faz o que tem que fazer, vai dar bosta. Então, a vocês é a mesma coisa. Ah, da próxima eu vou me comportar. Não, da próxima não vai se comportar porque não tem a próxima. Não vai para o parquinho hoje, acabou. Mas é assim, a ação que implica na reação. Se vocês não querem, realmente vocês não vão conseguir. Tá? Vão bagunçar, bagunçar, bagunçar e não vão chegar em lugar nenhum. E vão ficar de castigo. Só que o castigo de vocês é um pouco mais doído. Não é ir no parquinho. Tá certo? É não passar no concurso. Isso tem uma implicação muito maior do que não ir no parquinho. Tá certo? Não ir no parquinho, elas disseram assim, ah, pai, tá bom, da próxima a gente vai. Só que a próxima vez dela é daqui a uma semana. Aí ela vai realmente, se não tivesse comportado. Só que vocês, às vezes, o não ir para o parquinho de vocês pode ser de 2014 a 2018.
São 4 anos sem parquinho. Porra, que parquinho do caralho, né? Puta que pariu. Por uma desobediência, uma bagunça de não querer fazer a coisa certa, ficou 4 anos sem o parquinho. Puta, doído pra caralho. 4 anos vezes 10 mil por mês, que dá 120 vezes 4, 480. Na pior das hipóteses, você perdeu 500 mil, contando os 13º e as férias. É bom falar em dinheiro às vezes, porque tem um impacto maior quando você fala em dinheiro. Em 4 anos, você perdeu 500 mil reais. Que você, na verdade, não perdeu, que não era seu mesmo, né? Você não ganhou, né, cuzão? Pois é, deixou de ganhar 500 pau. Porra, dinheiro pra caralho. Imagina o que você poderia estar fazendo com 500 mil. Só imagina. Porra, de X6, foda-se. Caralho, X6 é o caralho. Porra. Ia beber pra caralho, comer carne pra caralho, viajar pra caralho, foda-se. X6 era o de menos. Andava no... O que eu tinha antes? Nem me lembro mais. Tinha um Fiestazinho. Street. Bom pra caralho. Me levava pra qualquer lugar. Eu só precisava chegar no lugar e sair do lugar. Foda-se. E chapava os cocos. Aí me casei e me fudi. Fodeu. Mas não dá nada. Vida que segue. Já que não podemos contra ele, se juntamos a ele, né? Dá certo também. Equivalência, uma das de junção exclusiva. É exclusivo o bagulho, não é? Então, se tem P, não tem Q. É só P aqui, tá vendo? Ou, não tendo P, tem o Q. Então, é P ou Q, exclusivo. Abre a informação. Tá? E o bicondicional, que é condicional para os dois lados. Condicional para os dois lados. Tá lá. Aqui é o detalhe que você erra. É que você quer ver essa equivalência do bicondicional assim, bonitona. Condicional para um lado, condicional para o outro. Aí a banca faz assim. Aí, como isso aqui não é igual a isso aqui, você diz que está errado. Você diz que está errado. A questão está errada. Mas faça um favor. O mínimo de reflexão. Regra de número 3, que parece um Z. Trocou e negou ou não? Sim ou não? Trocou e negou. É equivalente ou não é? Então, isso é igual a isso. Então, basicamente, isso é igual àquilo. Só que você não quer ver. Só que você pode ser um pouco mais atrevido. Qual seria o seu atrevimento? Professor, o senhor deveria botar mais essa equivalência aqui para nós. Tu não aprende nem as 12, como diabo é que tu quer aprender as outras? Nem as 12 que está lá, tu não... nem as 6, que eu botei 12, mas só tem 6, né? As outras 6 eu deixei de mão. Depois a gente vê em algum outro dia da vida. Nem aquelas 6 tu decora, como diabo é que tu vai decorar mais essa? Não adianta, é você querer usar a informação da forma correta. Essa informação está aqui, está lá, ó, na 3. Eu peguei aqui e converti. É só você querer ver. Tá certo? E ao ver, sai na urina isso aqui. Facinho, facinho. Não por mentira, são as questões mais fáceis. Pode até ser o desempate da Polícia Civil de Santa Catarina, mas talvez foi o pior desempate que eles escolheram. Ou não. Ou vocês vão se dar bem pra caralho e o restante vai se fuder, tá certo? Ou eles vão reinventar a roda e fuder com todo mundo. Vamos esperar que eles não façam nenhuma merda nesse sentido, tá? Porque seria muito ruim, exatamente numa disciplina de desempate, o cara fazer merda. Porque aí, ao fazer merda numa disciplina de desempate, há que se entender que ele possa querer beneficiar alguém, tá? Porque anula questões e joga todo mundo para cima. E aí joga, inclusive, quem eles precisam que queiram estar em cima. Se é que existe essa possibilidade dentro de um Brasil tão honesto como nós temos hoje, né? Não, seria algo, uma acusação infundada. Negação de proposição composta. Está na mão. Mais 5 regrinhas para vocês trabalharem de boa e de querido. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou mostrar outras coisas que vocês não querem ver. Negação do E. Troca por ou e nega tudo. A negação do E é um ou.
e nega tudo. Negação do ou, troca por e nega tudo. Foi. Negação do condicional. Mantém o antecedente, troca o condicional por e, nega apenas o consequente. Regra. Negação da disjunção exclusiva. Bem facinho. Só trocar por um bicondicional. Negação do bicondicional. Também é bem fácil. Só trocar por uma disjunção exclusiva. Pois não. Pode. Aqui? Pode inverter o primeiro também. Tranquilo. Tanto faz. Só do segundo. Não P, condicional não Q. P, Q. Não P, desculpa. P, condicional Q e não P, condicional não Q. Que eu só troquei e neguei aqui, ó. Não. Só fiz uma de um lado. Mas eu poderia fazer do outro somente. Eu poderia fazer dos dois também. Dava no mesmo. Todas você pode variar. Tá? Todas elas têm a variação e todas você pode fazer. Aqui na 4 e na 5, tem um pequeno detalhe. Detalhe que as bancas estão fazendo hoje. E as bancas grandes. Negar a disjunção exclusiva pode ser feita com a própria disjunção exclusiva, desde que negue apenas uma das proposições. Apenas uma das, não quer dizer que é só a segunda, porque aqui eu neguei só a segunda, né? Aí vocês dizem, não, nega sempre a segunda. Não, uma das duas, desde que negue apenas uma das duas. E negar o bicondicional pode ser feito com o próprio bicondicional, desde que você negue apenas uma das proposições também. Tá certo? Aí o que a banca está fazendo? Ela está negando a disjunção exclusiva, com a própria disjunção exclusiva, só que o resultado, acredite ou não, ela está trazendo aqui. Nessa equivalência. Nossa, professor, mas aí é difícil demais. Creio que não. Que é só olhar aqui e aplicar a regra lá. E vai sair. Como assim, professor? Isso aqui é a hora que você não quer ver. Tá? Eu vou mostrar algo que você não quer ver. Isso aqui é igual a P e Q, ou não P e não Q. Professor, impossível. Não, é totalmente possível. Veja lá, o que é que eu tenho? Eu estou falando de algo que vocês não querem, tá? É doído realmente ouvir isso, mas é algo que vocês não querem. PQ, afirmados, que é outro problema que vocês têm quando está afirmado e quando está negado. Para seguir regra, faz o favor, segue a regra. Principalmente preste atenção aqui, nos ouvidos, preste atenção na regra. PQ afirmado. P e não Q. Do tipo, tem o P, tem a primeira informação, e não tem a segunda. Ou não tem a primeira, tá vendo? Não tem a primeira, e tem a segunda. Agora vamos para lá. P ou exclusivo não Q. Tem a primeira e não tem a segunda. Porque a segunda aqui é não Q. Então, para eu não ter ela, vira Q. Porque eu não tenho essa aqui. Essa aqui é não Q. Ela não pode aparecer. Então vai aparecer o quê? O Q. Eu não tenho ela. Ou não tem a primeira e tem a segunda, que é não Q. É só seguir a regra. Ai, professor, mas talvez se o senhor escrevesse ficava melhor. Ficava não. Você não ia ver igual. Primeiro, e aí não estou de sacanagem, a depender do exemplo que seja colocado, e ao escrever, você vai tentar achar uma lógica de pensamento, que também não tem. Então você vai embaranar a porra toda. Então, e eu falo isso porque eu faço assim, inclusive nas provas. Eu só marco as informações, converto para símbolo, vejo se a regra está feita e volto para o texto se houver necessidade. Porque com texto ou sem texto, o que eu estou buscando é a regra. E para eu ver a regra simbolicamente, eu acho melhor. Tá certo? Se você achar que no texto resolve, segue em frente. Eu não vou discutir isso com você. Vai dar certo, pode ter certeza. Você só precisa ter as regras em mente. Com texto ou com símbolo, ela vai aparecer igual. Tá? Então, só que acontece que você às vezes não quer ver isso. Paciência. Mas tem coisas piores. Pô, professor, mas o senhor está demais, né?
Está só no veneno. Não é. É que isso aqui é igual a isso aqui. Caso vocês não lembrem. Equivalência do condicional com o ou, nego o antecedente, troco o condicional por ou, mantenho o consequente. Está na mão. Então, a negação do e pode ser um condicional. Professor, impossível. Totalmente possível. Olha a regra 3. Totalmente possível. Se a negação do condicional é um e, e isso aqui é uma igualdade, a negação do e é um condicional. A regra vai e volta. Ela é para os dois lados. Ela é igual, ela não é uma implicação que é para um lado só. Ela é uma igualdade, é para os dois lados. E aí, observe a regra. Negação do condicional para e. Ou negação do e para o condicional, dá no mesmo. A regra, inclusive, é a mesma. Mantém o antecedente, troca o condicional por e, nega só o consequente. Está feito. Está feito ou não está? Está feito. Exatamente como deveria. Só seguindo a regra. Essas duas negações são chamadas de leis de Morgan. Negação de A/O. Tá certo? Pelo menos por finalidades de banca. Agora observem quantas coisas eu falei que vocês não queriam ver. Vocês não querem ver isso, vocês não querem ver isso, vocês não querem ver isso. Mas isso é o que a banca cobra. Tá certo? E que por vezes vocês acham que eu fiz a coisa mais difícil do mundo na prova. Não, eu só peguei o que estava assim e coloquei assim. Eu só troquei a posição. Aí você não viu. Ai, professor, estava difícil demais. Era a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu só troquei a posição do negócio. E não muda nada. Tá certo? Para finalizar, antes de nós irmos para o intervalo, propriedades das conjunções e disjunções. Aí, eu vou pedir uma desculpa para vocês, algo não muito usual, né? Mas eu vou pedir, porque essas propriedades são cobradas em prova há muito mais tempo do que o professor pensava, tá certo? Porque o próprio professor resolvia a questão, em momentos passados, de uma outra forma, tá? Com o tempo a gente vai melhorando, estudando, vendo aulas de outros colegas, e a gente vai agregando valor para nós, tá certo? E, se vocês buscarem uma prova da EBC 2011 ou 2012, eu não lembro o ano, mas é uma delas, tá certo? Se vocês buscarem essa prova, vocês vão achar a propriedade associativa sendo aplicada lá. Ou seja, num passado mais distante. Ah, professor, foi por isso que eu não passei em 2014. Foi não, porque isso aqui não caiu na prova da PF. Nem em 9, nem em 12, nem em 13, nem em 14. Então essas propriedades não faziam diferença para você. Porque em nenhuma das 4 provas, 2009, 2012, 2013, 2014, caiu essas propriedades. Então você não tinha problema com elas. Tá? Mas elas datam de datas mais remotas. Vide, prova EBC 2012, 11 ou 12. Propriedade associativa e a propriedade distributiva. Certo? Propriedade associativa é sempre com o mesmo conectivo. Observe que são conjunções e disjunções. Caso vocês não lembrem, a conjunção é o e e a disjunção é o ou. Vai repetindo o que melhora. Tá certo? É igual música. Vocês aprendem a cantar de tanto vocês ouvir. Inclusive, vocês cantam música que vocês não gostam, mas de tanto ouvir aquela merda, você acaba aprendendo. Tá certo? É fato. Tá? Você, gostando ou não gostando, ao escutar, algumas vezes, você acaba aprendendo a música. Ao passo de cantar. E se pegar por vezes cantando algo que você não gostaria. Né? Que você fica com medo de você mesmo. Né? Quando você canta algumas coisas. Tá? Pior não é quando você canta. É quando suas filhas cantam e sua mulher não gosta. Aí fudeu a porra toda. Porque eu curto um forró. Os atuais estão uma merda. Né? Mas eu escuto mesmo assim. Alguém aqui já escutou a música da Laranjinha? Do caralho, né? A música da Laranjinha. Wesley Safadão, Laranjinha. O problema é quando minha filha canta aquela porra. Minha mulher fica no veneno. Né? Por quê? Porque a música em si, ela é pornográfica. Não adianta.
Se alguém não ouviu a música, escuta depois. Procura Laranjinha Wesley Safadão. Serve para o homem e para a mulher. O homem faz a mulher de laranjinha, no final tudo se resolve. Né? Mas é pornográfico em si. A criança não tem a conotação sexual da parada. Mas, minha amiga, ela de tanto escutar, eu estou lá no carro dirigindo, ouvindo, ela está ouvindo também. Uma hora ela canta de volta. Ah, nossa senhora. Aí você diz assim, pô, o professor está contando a história da filha dele. Não, seus criaturas, eu estou contando a história, não é da minha filha, eu estou contando a história que é da repetição. Se você repetir esta merda, você aprende. Porque se uma criança de 6 anos aprende a porra de uma música que ela ouviu 4, 5 vezes, vocês com 30 aprendem essa merda aqui repetindo 4, 5 vezes também. Ou vocês se acham menos incapazes do que uma criança de 6 anos? Ah, professor, dependendo, né? A gente é mais incapaz mesmo, menos incapaz do que uma criança de 6 anos, né, professor? Dependendo ali da situação, né? Então, aí, ó, aqui a parada é os parênteses, os separadores. Tanto faz para lá quanto para cá, é tudo igual. Por quê? Porque é o mesmo conectivo, tá certo? Tanto faz para cá quanto para lá, é no mesmo, tá certo? Dá no mesmo. Aí, essa questão que eu estou falando em 2011, 2012, eu não lembro o ano precisamente, eu só lembro o órgão, é a EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, era uma questão que tinha um condicional, tá certo? E aí ele perguntava se aquela era uma frase escrita lá, e ele perguntava se aquela frase era equivalente a outra. Tinha um condicional e era um outro condicional. Aí você diz assim, professor, mas não dá para fazer ali. O senhor disse que era por ali que fazia. Pois é. A propriedade é da conjunção e da disjunção. A questão aparece em condicional. Aí você diz que não dá. Você só esqueceu, bem esquecidão, que o condicional vira um ou, vira uma disjunção. Então você converte a informação do condicional para o ou, aplica a regra, depois desfaz o ou para o condicional. E você chega exatamente na resposta. Naquele tempo, como eu fiz a questão e acertei, tabela. Porque todas essas regras são provadas por tabela. Todas elas. Então eu fiz a tabela. E a tabela de uma era igual à tabela da outra. Então elas são equivalentes. Em que pese a propriedade, te mostra uma aí igualdade. Então elas são equivalentes. Só que com o passar do tempo e melhorando as informações, você passa a ver que não precisa fazer uma tabela. Porque, querendo ou não, aqui é uma tabelinha de 8 linhas. Não dá muito trabalho. Dá trabalho. Tá certo? 8 linhas, já dá um trabalho, já demanda mais tempo. E aí você poderia melhorar esse tempo. Tá certo? Então, aplicando a propriedade, você resolve. A distributiva já é mais presente. Uma clássica da distributiva é aquela questão que pergunta se determinada proposição é uma tautologia, ela é como conectivo principal um bicondicional, só que ela tem 4 proposições simples. Só que, amigos, 4 proposições simples geram uma tabela de 16 linhas. É inviável fazer. Não é impossível, mas é inviável. Prova, 120 questões, média de 1 minuto e meio por questão, contando gabarito e redação. Em 1 minuto e meio, tu nem desenhou as 16 linhas ainda. Então, não compensa tu trabalhar na tabela. Até dá, mas aí você pode otimizar com as propriedades. Caso dessa questão, que é mais recente, 14 ou 15, eu não lembro o ano, da propriedade distributiva. E a propriedade distributiva, ela mistura os conectivos. Tá certo? Ela tem o e e o ou juntos. Aqui é só e e só ou, tá vendo? Ó? Só e só ou. Aqui ela mistura o e e o ou. E aí, dependendo de onde você coloca os parênteses, você tem resultados diferentes. Como o nome diz, é distributiva. Então eu distribuo o que está fora do parêntese para o que está dentro do parêntese. É distributiva. Eu distribuo o que está fora do parênteses para o que está dentro. Posso fazer o contrário? Lógico que eu posso. Já mostro o contrário. A e B, A e C. O que está entre B e C, que é o ou, vai para o meio das duas. E se eu tivesse assim e quisesse voltar para lá? Sem problema. Alguma coisa aqui está se repetindo, não está? O que está se repetindo, sai fora. O que sobra? B ou C? Está para dentro. Então, para lá ou para cá, a coisa resolve. Tá certo? Se está ali e abre, ou se está aberto e fecha. De qualquer jeito vai. E ao distribuir aqui, também você chega no resultado
A ou C, B ou C. E o que está entre A e B, que é o E, para aqui no meio. E se você quiser sair do que está aberto para ir para o que está fechado, você consegue. Porque o C é igual, joga para fora, e o que sobra A e B, passa para dentro. Isso aqui salva uma vida. Isso aqui ganha um tempo. Salvo engano, a primeira questão do material de vocês, dá para resolver por isso. Tá? Ele não pergunta se elas são iguais, mas ele pergunta se é tautologia. E quando você identifica o conectivo principal, que é um bicondicional, e quando você lembra dos valores do bicondicional, que como o bicondicional tem a ideia de igualdade, se as proposições tiverem valores iguais, será sempre verdadeiro. Então, se os dois lados do bicondicional forem iguais, o final tudo é verdadeiro e basicamente é uma tautologia. Então, a primeira questão do material que vocês têm, das 250 questões, você já usa aquela maldita propriedade. Usa, inclusive, agregada com a negação do E, de um dos lados do bicondicional, que você vai negar o E para não P ou não Q. Tá certo? Então, a primeira questão já faz uso de algumas propriedades que estão no quadro. Inclusive, de tudo que está no quadro. Porque ao perguntar se é tautologia, está falando de valor. Ao trabalhar a propriedade, e numa das propriedades fazer a negação, você já mexe com outra informação. E tudo isso é equivalência. Tá certo?